Graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Sou o pastor Digão, da família Alfa e Ômega. Estamos começando aqui mais uma gravação que, sem dúvida, vai abençoar a sua vida nessa noite ou no momento que você estiver assistindo. Mas eu creio que o mesmo Deus que está aqui presente nessa gravação, Ele estará aí também na sua casa, ministrando sobre o teu coração essa palavra da parte do Senhor, para que não haja engano, para que não haja dúvidas sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu quero te convidar a realmente crer que será um tempo diferente, um tempo de Deus na sua vida, um tempo de Deus na sua família. Eu não sei o que você pode estar passando, como todos nós, cada um com os seus problemas, mas nós temos um mesmo Deus, que Ele é poderoso para resolver todos eles. E o que nós precisamos é continuarmos crendo nesse Deus, crendo no Senhor, crendo que realmente tudo isso vai mudar. E Deus, Ele tem planos e planos de vida para a sua família, planos de vida para a sua casa. E você só precisa crer que nesse momento você possa ativar a sua fé, que você possa elevar a sua fé independente das circunstâncias que estão ao seu redor. E é isso que eu quero te convidar nesse momento, a você realmente a virar a chave da sua fé, a elevar a fé realmente sobre as coisas que ainda Deus irá fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você pode estar vivendo um momento de dor, mas é um momento da presença do Senhor sobre a tua vida, e é Ele que nós devemos confiar, amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos adorar ao Senhor. Deus já deu uma palavra poderosa para as nossas vidas, e nós estaremos aqui recebendo em nome de Jesus. Creia nisso, eu quero que você creia em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Deus, te agradecendo, Deus, iniciando o mês de dezembro, e crendo verdadeiramente que um milagre já aconteceu, porque nós estamos aqui diante, Senhor, de Ti, estamos vivos, estamos ultrapassando todas as barreiras que Satanás ele tem tentado colocar diante de nós, diante da nossa família, porque nós cremos que o Senhor é poderoso, Deus, e tem guardado a nossa casa. Pai, continue abençoando as nossas famílias e guardando a nossa casa. Que esse mal ele não chegue em nossas vidas. Senhor, blinda, Senhor, de todo mal. Trabalha sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Toque sobre cada um desses corações. Que o Senhor possa trazer paz, a paz que excede o entendimento humano para a vida de cada uma delas, Senhor. E nós cremos que dias melhores virão em nome de Jesus. Nós cremos que isso é apenas um momento, e como diz o deserto, ele não é um lugar de moradia, sim um lugar de passagem, Deus. E esse deserto ele vai passar, e o povo estará debaixo da Tua nuvem, Deus, caminhando embaixo da Tua nuvem. O Senhor enviando o Teu socorro, enviando o Teu maná, enviando a sombra que nós precisamos para descansar. É isso que eu te peço, Deus. Te agradeço por esse momento, pela Tua presença em nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluias. Em momentos de dor, que se ver o Rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou
Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Em momentos de dor, que se ver o Rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor, eu não recuarei, não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor, eu sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Eu sei que não estou. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Que o Senhor, Ele possa te abençoar. Que o Senhor, Ele possa guardar a tua casa, guardar a tua família. Que você não esteja sozinho nessa guerra, que você creia nessa palavra, naquilo que você cantou agora. Que essa palavra possa entrar no teu coração e te fortalecer, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Muito obrigado aos músicos. Deus possa abençoá-los grandemente, não é? E um muito bom dia, uma muito boa noite, uma muito boa tarde, na paz de Cristo Jesus, a todos os amados que estão ligados conosco, a todos que estão acessando agora esse vídeo. Que Deus possa abençoá-los grandemente, grande e poderosamente. Queridos, eu quero estar ministrando neste momento uma palavra e que é continuação do estudo que nós demos no domingo pela manhã na igreja, e que foi uma bênção para a igreja, falando acerca do espírito de Jezabel. Na realidade, o tema é desmascarando o espírito de Jezabel. Todos nós sabemos, né, quem foi Jezabel. Mas eu quero ler um texto com você, que se encontra aqui em 1 Reis 16, de 29 a 33. 1 Reis 16, de 29 a 33, diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também
Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, queridos, vemos aqui, o texto é bem claro, falando acerca de Jezabel, falando dessa aliança feita entre Acabe e Jezabel, e o que gerou isso. Então, vamos lá, não é? Desmascarando o espírito de Jezabel. A princípio, pode-se até pensar que está se falando de um espírito que age através de mulheres, porque está falando sobre o espírito de Jezabel. Na realidade, não é. Jezabel, né, foi uma mulher ímpia que atuou na impiedade de uma forma terrível, né, influenciando negativamente o rei Acabe, que já tinha o seu lado mau, já tinha o seu lado negativo, o seu lado de incredulidade, não é isso, de apostasia de Deus, e por isso até não foi muito fácil sofrer a influência de Jezabel. Mas Jezabel, irmãos, é aquela mulher que perseguiu, matou profetas, né, que queria matar o profeta Elias. Foi uma mulher que comia na sua mesa 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, quer dizer, 850 profetas, ela dava cobertura a esses profetas, e que eram pessoas que agiam erroneamente, né? Agiam de forma contrária à vontade do Eterno. Então, queridos, Jezabel foi essa pessoa que influenciou negativamente toda uma geração, todo um povo, e o povo de Israel, que era o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, o povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Esse povo foi conduzido durante esse reinado de Acabe, né, de uma forma terrível por conta dos atos, das atitudes de Jezabel. E aí, amados, em função das atuações de Jezabel, tá? Passou-se a denominar, né? Passou-se a ter esse nome, ou essa denominação de espírito de Jezabel, todas aquelas pessoas que agem de acordo, que agem dentro daquilo que Jezabel fazia. Tanto é que a palavra vai dizer, lá em Apocalipse 2, 19, 20, né? O Senhor Jesus falando ali através do apóstolo, diz assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé, falando sobre a igreja de Tiatira, se não me falha a memória. A tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, irmãos, nós vemos aqui, já lá no Novo Testamento, em Apocalipse, o próprio Jesus falando, através de João, sobre uma mulher, né, que recebe o nome de Jezabel. Não era Jezabel essa mulher, nem tampouco era esse o seu nome, mas as atitudes dessa mulher, né, eram atitudes idênticas à atitude que a rainha Jezabel, que essa filha de Etbaal, teve naquele período lá do casamento, daquela aliança feita com Acabe. E aí, irmãos, esse espírito de Jezabel, a partir daí, não é? E que, diga-se de passagem, são demônios que agem, não é? Não só na vida de homens, mas na vida de mulheres, mas também na vida de homens, quer dizer, na vida de toda e qualquer pessoa que der lugar para que esse espírito maligno possa atuar. E aí, queridos, nós temos visto, e eu tenho falado muito sobre isso, que Satanás, ele tem mudado as estratégias dele, porque Satanás sempre tentou muito atacar a igreja de fora para dentro, não é? E foram muitos ataques e ainda existem, só que Satanás, principalmente nesses últimos dias, tá? Ele tem intensificado os seus ataques agora de uma forma interna. E esse espírito de Jezabel, viu, irmãos? Esse espírito maligno, esses são demônios que agem e que estão agindo dentro da igreja de Jesus nesses últimos dias. Por quê? É um espírito que
traz consigo insubmissão, idolatria, né, desobediência, rebeldia, escravidão, medo. Então, esse espírito traz consigo uma série de coisas terríveis e que nós vamos ver, irmãos, isso caminhando dentro da igreja. Medo, não é? E a pessoa com medo, uma pessoa escravizada, uma pessoa, acima de tudo, sem o conhecimento da palavra de Deus, ela se torna uma presa fácil para esse espírito demoníaco poder tomar posse da vida dessa pessoa e estar agindo, não é? E causando um estrago terrível dentro da igreja, tal qual foi aquele momento ali de Jael, no momento em que Acabe estava trabalhando. E algo muito interessante, irmãos, eu deixei anotado aqui também, lá no capítulo 19 de 1 Reis, né, há um texto aqui que diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Esse espírito de Jezabel é um espírito, irmão, de manipulação, né? E quantas não são as pessoas que nós vemos dentro das igrejas, dentro das nossas igrejas, manipulando, tentando manipular, não é? E se o pastor não tiver um discernimento, tiver uma visão de Deus, até o próprio pastor da igreja, os pastores, vão ser também manipulados, porque Acabe estava sendo manipulado. Nessa situação aqui, irmãos, no contexto desse versículo que nós lemos aqui, de 1 Reis 19, versículo 1, quando Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, Jezabel não estava lá, Jezabel não viu, né, o que houve lá em relação aos profetas de Baal, aos profetas de Azera, aos profetas que serviam a ela, aos profetas que ela dava cobertura. Ela não viu nada do que aconteceu, né, que eles clamaram, e o Deus deles, Baal, não atendeu, e depois Elias clamou, e desceu fogo do céu, e consumiu todo o holocausto que já havia sido inundado ali por várias vezes, e após isso, Elias mata todos esses profetas. Então, a Jezabel não estava lá para saber, mas o rei Acabe a fez saber disso. Quer dizer, esse espírito de Jezabel, ele manipula, ele escraviza as pessoas, ele acaba tendo um domínio sobre as pessoas, ele exerce um domínio sobre as pessoas que estão, que se tornam presas, que se tornam vítimas, né? Que são vítimas desse espírito de Jezabel, ou das pessoas que detêm esse espírito sobre as suas vidas. E nós vemos muito isso, irmãos, até porque o diabo, se ele agir de uma forma terrível, de uma forma horrorosa, de uma forma escandalosa, até mesmo aquele crente que não conhece direito a palavra, até aquela pessoa mais despercebida, ele vai entender, isso só pode ser o diabo, não é? Então, como ele é diabo, mas ele não é bobo, ele vai agir, irmão, de maneira sutil, não é? De maneira sutil, se transformando em anjo de luz, com a voz suave, agindo na tua vida, dentro das áreas que você gosta, dentro das coisas que você gosta, dentro das coisas que te agrada. Então, ele vai agir dessa forma, dessa maneira, que ele vai procurar agir. Então, ele vai enganar. E aí, irmãos, o que acontece? A gente vai ver uma série de pessoas sendo conduzidas, sendo influenciadas, sendo dirigidas, sendo dominadas, tá? Por esse espírito de Jezabel, por alguém que detém esse espírito, esses demônios sobre a sua vida, e essa pessoa acaba controlando, tendo domínio sobre o outro. Quando Deus, lá no início, ao criar o homem, Deus não mandou que o homem dominasse sobre o outro homem. Deus mandou que o homem dominasse sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, mandou ter esse domínio, não sobre o homem. Mas esse espírito de Jezabel vai levar uma pessoa a dominar a outra, a ter domínio sobre outra pessoa. Viu, amados? E é um negócio tão terrível que esse espírito também, ele acaba desencadeando a religiosidade. E a gente vai ver isso, né? A religiosidade, a idolatria. Porque nós vamos ver isso, irmãos. Aqui nós somos uma igreja, nós somos um povo que cremos nos dons espirituais. Nós ensinamos sobre isso, sobre os dons espirituais, não é?
Porém, irmãos, nós não podemos, a igreja não pode simplesmente ser conduzida por alguém que tem um dom espiritual. Por quê? Como nós já ensinamos aqui acerca dos dons, a profecia, a revelação, ela pode ser produzida, pelo menos, no mínimo, por 3 fontes. Qual? Pode ser produzida pelo Espírito Santo de Deus, que é o real, que é o melhor, que é o certo. Ela pode ser produzida pelo homem e ela pode ser produzida pelo diabo. Viu? E aí, queridos, há um grande perigo, porque a gente vai ver algumas pessoas, porque têm dons, elas acabam sendo exaltadas em relação a outras pessoas. A palavra daquela pessoa acaba se tornando uma verdade absoluta, quando na realidade não é. É como se fosse o próprio Deus falando. Quer dizer, a pessoa sem o conhecimento, ela acaba também idolatrando. E esse espírito de Jezabel, ele acaba gerando isso. Porque Jezabel era uma idólatra, e ela conseguiu levar não só o rei Acabe, como parte daquele povo de Israel, a adorar a imagens, a adorar ídolos. E ídolos, irmãos, não é apenas imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, é tudo aquilo que nós vamos dar uma ênfase maior em função de Deus, em relação a Deus. Né? E às vezes nós estamos assim. Há uma pessoa, alguém que detém certo dom, e aquela pessoa se torna mais importante do que tudo, a ponto de, na vida de alguns, dependerem da palavra daquela pessoa. Eu não estou falando, irmãos, eu sou criado no meio pentecostal, e eu creio nos dons espirituais, e eu sei que Deus ainda fala, que Deus usa pessoas, ainda existem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas sérias, não é? Pessoas sérias que não estão preocupadas em trazer glória para si, não estão preocupadas a exaltarem a si mesmos, mas estão preocupadas, estão comprometidas em exaltar, em glorificar e enaltecer o nome do Senhor, estão preocupadas e comprometidas em dar glórias e honras ao Senhor. Então, essa pessoa, irmãos, ela não está preocupada, sabe, que as pessoas venham a ela, né? Como se ela fosse o Deus, como se ela fosse o próprio Senhor, que não é. Nós somos falhos, até porque, irmãos, porque somos falhos, eu entendo, eu creio que nós não conseguimos, irmãos, isso é uma realidade, não conseguimos. Se você consegue, você vem falar comigo, me dá uma explicação, me dá uma ajuda. Mas a gente não consegue, nenhum de nós consegue, irmãos, ser espiritual, estar espiritual 24 horas por dia. Tem momento que nós estamos carnal, tem momento que você é carnal, porque a palavra de Deus fala assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O espiritual de tudo discerne, de ninguém é discernido. O que é isso quer dizer? Que quando nós não, e algumas vezes a gente não entende o que Deus está falando, algumas vezes, irmãos, nós não conseguimos discernir qual é o Espírito que está falando conosco, e aí o grande perigo, porque estamos carnais, e como carnais nós não entendemos as coisas do Espírito, e nem entendemos o que não é do Espírito, a gente não entende nada. Agora, quando estamos no Espírito de Deus, aí sim, a gente consegue discernir, a gente consegue ter um entendimento, viu, amados? E aí não somos conduzidos e levados por qualquer sorte de doutrinas. Amém ou não amém? E nós precisamos entender isso. E aí, irmãos, porque nós precisamos aprender sobre esse espírito de Jezabel, e daí esse tema, né, que foi um livro que nós lemos, do pastor John Paul Jackson, não é isso? Que fala sobre isso, desmascarando o espírito de Jezabel. Irmãos, e como há essa necessidade? Porque, como eu falei, como Satanás, e algumas vezes não tem conseguido atacar de fora para dentro, então ele está minando, está trabalhando com o espírito de Jezabel e outros espíritos, outros demônios também, porque ele vai usar quem der lugar para ele, independente da posição eclesiástica, independente do tempo de crente, independente de usos e costumes, independente de tudo isso, ele vai usar quem der lugar a ele. E nós temos visto isso na igreja de Jesus. Quantas não são as pessoas usadas pelo diabo dentro da igreja, irmãos?
Para o quê? Para trazer divisão dentro da igreja, para gerar insubmissão, para gerar rebelião, para gerar medo nas pessoas, para gerar insegurança, desconfiança, viu? Para fazer com que as pessoas não creiam que Deus é o Senhor, que Ele pode fazer. E esse espírito de Jezabel, irmãos, é um poder celestial de influência mundial. Age em todo mundo, não é simplesmente um ou mais demônios que se apossam de uma pessoa, independente se é homem ou se é mulher. É um poder demoníaco das regiões celestiais que transcendem fronteiras, amados. Tá? Regiões geográficas específicas, e ele pode afetar nações inteiras. Em toda região onde ele penetra, ele se une a principados e potestades que governam aquele principado, governam aquele território, e aí esse espírito de Jezabel vai estar aliançado aos principados e às potestades, vai estar agindo. Por isso, irmãos, que o texto bíblico nos ensina que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Efésios 6, 12 vai dizer assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, amados, nós precisamos entender isso, tá? Que essa pessoa que tem o espírito de Jezabel, ela não deve ser repudiada por nós, ela não deve ser abandonada por nós, ela precisa ser cuidada. Por quê? Ela precisa ser liberta, né? Precisa ser liberta, pá, no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, Pai, no nome de Jesus. Queridos, então, amados, porque senão o que acontece? Você vai estar lutando contra as pessoas, você vai estar lutando contra pessoas, quando na realidade você tem que lutar contra esses principados, contra as potestades, contra esse espírito que está dominando, que está influenciando, que está trabalhando de forma negativa na vida das pessoas e no meio da igreja. Para quê, irmãos? Para causar destruição, para causar um enfraquecimento, porque a Bíblia vai dizer que a casa dividida, ela não subsiste. Porque não tem como, irmãos, quando há divisão, quando cada um está pensando uma coisa, não tem como funcionar como corpo, não tem como funcionar em unidade. E nós precisamos atender isso, não é? E aí, queridos, precisamos também, amados, para que possamos desmascarar o espírito de Jezabel, permitir a nossa completa mudança de mente, mudar a nossa mentalidade. E, acima de tudo, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando conhecemos a palavra, irmãos, e o próprio Jesus deixou para nós, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, queridos, quando nós não conhecemos as Escrituras, quando nós não conhecemos o poder de Deus, o que acontece conosco? Erramos. E quando isso acontece, irmãos, nós nos tornamos uma presa fácil para Satanás agir e interagir nas nossas vidas. Então, daí a necessidade de nós entendermos que há esse espírito demoníaco, sim, assim como outros espíritos também, mas agora nós estamos falando especificamente sobre esse, e que nós precisamos aprender, porque precisamos saber com que tipo de inimigo estamos lutando, precisamos saber que tipo de arma esse inimigo usa contra nós, não é? Para que realmente tenhamos condições de contra-atacar contra eles e vencê-los. Como? Nos submetendo ao Senhor, como diz a sua palavra lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, queridos, é dessa forma que nós vamos vencer esse espírito maligno de Jezabel que tem agido na igreja. E aí, queridos, quem é vulnerável? Quem se torna vulnerável? Tá? Qualquer pessoa que é fraca na fé, qualquer pessoa que não tem conhecimento da palavra, qualquer pessoa, sabe, que, como dizem aí, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, aquela pessoa que não procura se fortalecer, não procura se enraizar, não procura orar, não procura jejuar, não procura estar na presença do Senhor, viver uma vida santa diante do Senhor, essa pessoa se torna vulnerável a este espírito.
aquelas pessoas que são revoltadinhas. Cuidado, meu irmão, você que é revoltadinho, que não concorda, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, não concorda com um montão de coisa. Você está propenso a ser atacado, a ser atingido por esse espírito. Por quê? Satanás, ele vai agir nas brechas. E pessoas que agem dessa forma, eu não aceito. O pastor falou, mas eu não concordo, não. A minha igreja esses usos e costumes, eu não concordo, não. Eu faço do jeito que eu quero. Quer dizer, você já está, o espírito de Jezabel já está agindo sobre a tua vida. E é um perigo muito grande, porque essa pessoa, você agindo nesse espírito, pode estar infectando outras pessoas. Nós hoje estamos usando as máscaras, o álcool 70 em gel e líquido, não é? Por uma questão de medida de segurança, de proteção, uma medida preventiva em relação a essa pandemia, essa peste, esse mal que está nos atacando. E, queridos, os demônios também são como uma pandemia, uma peste, é um mal que também assola a igreja de Jesus, e nós precisamos nos precaver, nós precisamos nos prevenir, nós precisamos, irmãos, agir preventivamente, através da palavra de Deus, estudando, meditando na palavra, não é? Para nós não nos desviarmos de um lado nem para o outro. Salmo 119, o salmista vai dizer lá no versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando conhecemos a palavra de Deus, irmãos, essa palavra vai ser luz, vai iluminar o nosso caminho, vai iluminar, irmãos, as nossas veredas. E aí, queridos, porque assim, Satanás, ele nunca vai deixar de tentar nos atacar, Satanás nunca vai deixar de tentar nos destruir. O que fará diferença, amados, é o nosso posicionamento, é como nós estamos nos posicionando, é como nós estamos em relação à palavra, é como nós estamos em relação a dobrar os joelhos e orar, é como nós estamos com o propósito de viver uma vida santa, separada do pecado, em não nos misturarmos, em não nos deixarmos ser levados por qualquer vento de doutrinas. Isso é que vai fazer a diferença, é o nosso posicionamento, é a nossa vida com Deus. Então nós não podemos ser uma presa fácil. Mas aí, irmãos, nós vamos ver o quê? Aqueles que são insubmissos, né? Tem mulheres que foram insubmissas aos pais, aí hoje são insubmissas ao marido, e também são insubmissas à liderança espiritual, não respeitam a autoridade espiritual. Existem homens que também não foram submissos aos seus pais, aí hoje não são submissos aos seus chefes, aos donos das empresas onde eles trabalham, e por conseguinte também são insubmissos à liderança espiritual, não é? Então essas pessoas são suscetíveis a que o espírito de Jezabel se aposse delas, ou então que sejam dominadas por eles. E aí vemos a insubmissão, irmãos, o que é isso? São pessoas que exaltam a sua própria vontade, interesse acima da vontade de qualquer outra pessoa, ignorando uma determinação da sua liderança e até do próprio Deus. Deus falou, mas a pessoa faz o que ela quer. O pastor deu uma palavra, mas ela vai fazer o que ela quer. O pastor não manda na minha vida. Realmente, o pastor não manda e não está para mandar na vida de ninguém. O pastor orienta conforme os princípios estabelecidos pelo Senhor. Agora, cabe a você decidir. Eu falo muito, eu ensino muito sobre decisão e escolha. Cabe você escolher o que você quer. José, certa vez, ele falou, escolhei hoje a quem servais. Escolha. É você quem escolhe, é você que decide. Eu escolho servir ao Senhor, eu escolho ser submisso ao Senhor, não é? Então, irmãos, isso é muito sério, é seríssimo. Uma outra coisa, uma outra característica também daquele que é sujeito, né? Daquele que é sujeito, daquele que é vulnerável a esse demônio chamado espírito de Jezabel, a amargura. Aquele que tem amargura, porque a amargura ela abre porta pela qual o espírito de Jezabel se infiltra dentro da alma da pessoa, sem ser detectado. Olha que coisa terrível. Muitas vezes, a amargura se instala em nossa vida quando sentimos que estamos sendo privados de reconhecimento ou honra. Não é? Pessoas que querem reconhecimento.
Pessoas que querem posição, elas querem mais uma posição do que o próprio Cristo, do que a salvação. Elas estão muito mais preocupadas em ser um diácono, um presbítero, um pastor, um missionário, um apóstolo, um bispo, do que ser um servo do Senhor. Irmãos, eu não estou dizendo que isso esteja errada. O texto bíblico vai dizer, aquele que deseja o episcopado, boa coisa, excelente coisa deseja. Não é isso. É a motivação com a qual está sendo feito isso. E o espírito de Jezabel, ele vai gerar isso aí, ele vai fazer isso. Né? Ele vai fazer isso. E como eu falei, a Jezabel, ela acabava reinando no lugar de Acabe. E existem alguns lugares, irmãos, e eu já conheci igrejas, que o pastor da igreja, a liderança da igreja, estava sendo conduzido por um espírito de Jezabel. E aí o demônio pega essa pessoa lá num culto, e o demônio, através da vida dessa pessoa, fala, ó, aqui todo mundo faz o que eu mando. E apontou para aquele pastor, ele, tudo que eu falo, ele faz, tudo que eu mando, ele faz. O espírito de Jezabel, o espírito demoníaco, destruidor, agindo na vida das pessoas. Viu, amados? Então, queridos, nós precisamos ter cuidados em relação a isso, precisamos vigiar em relação a isso aí, viu, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa também que torna a pessoa frágil é a escravidão. Romanos 8,15 vai dizer, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. A escravidão leva ao medo e produz um espírito de legalismo, depressão, servidão, subserviência e controle. Pessoas escravizadas pelo espírito de Jezabel, tanto as que são recipientes ou vítimas, não podem provar a verdadeira liberdade, pois em ambos os casos elas já se tornaram escravos, servos do maligno, e instrumentos nas mãos do diabo, para roubo, morte e destruição, conforme João 10,10. Estão entendendo, amados? Então, o espírito de Jezabel, porque, irmãos, nós somos livres. Deus nos chamou para uma liberdade, para sermos livres no Senhor. Não libertinagem, mas liberdade. Nós somos libertos pelo Senhor, não é? Então, aquele que vive como escravo, que vive com aquele peso, com aquele jugo sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre a motivação do seu coração, é uma presa fácil para que esse espírito de Jezabel esteja agindo, não é? Uma outra coisa também terrível, irmão, o orgulho. O orgulho. E hoje nós estamos vendo muito isso, né? O orgulho, a exaltação. Aí vemos, né, algumas pessoas que elas são tão importantes que elas acabam sendo mais importantes do que Deus, não é? A ponto delas serem convidadas para pregar, para cantar em um lugar. Por exemplo, estou falando de pastores, de pregadores, de cantores, né, ministros, não é? Que a igreja vai encher com a presença daquela pessoa. Quer dizer, meu irmão, a igreja precisa encher com a presença do Espírito Santo de Deus. Mas aí, irmãos, a gente vai ver, e essas pessoas, elas não baixam. Algumas delas, quando alguém pergunta, eu me lembro que a igreja no início, né? No início, pelo menos uns 2 pregadores, uma mulher e um homem, que hoje estão aí, hoje são famosos aí, estavam iniciando, não é? E aí ficaram de vir na igreja, e aí viram o tamanho da igreja, aí pronto, aquela igreja não servia, a nossa igreja não servia para eles virem. Nós estávamos começando ali, bem pequenininho, um espaço pequeno, não é? A outra mandou que a mãe viesse, aí a mãe veio no culto de oração da igreja para ver como era a igreja, e depois, agenda nada. É a soberba, o orgulho. Irmão, isso é o espírito de Jezabel agindo na vida dessas pessoas, dizendo para elas que elas são mais importantes até do que Deus. Queridos, em nome de Jesus. Uma vez eu vi, me lembro, acho que foi um pastor importante uma vez, eu me lembro, eu ouvi ele falar isso num café de pastores, que alguém perguntou para ele, pastor, o senhor vai pregar na minha igreja? Ele falou, irmão, Jesus vai lá na sua igreja. Se Jesus vai, irmão, quem sou eu para não ir? Não é?
Mas algumas dessas pessoas se tornam tão importantes que elas querem saber qual a quantidade de pessoas que tem lá. Não é? E ao contrário, o que Deus fala na sua palavra? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer, para Deus, para o Espírito Santo estar no meio, basta que 2 ou 3 estejam reunidos no nome do Senhor. Mas para algumas pessoas precisa ter uma multidão de pessoas, precisa ter uma grande quantia de dinheiro para que eles possam estar naquele lugar. Não é? E aí, irmãos, você vai ver também pessoas idolatrando a essas pessoas. Isso é o quê? É o espírito de Jezabel imperando, irmãos. Que me desculpem, os que pensam em contrário. Você não é obrigado a pensar como eu, a entender como eu, não. A crer como eu, não. Viu? Eu, inclusive, eu até creio, estou conversando isso com a minha esposa, de repente eu vou até colocar isso no Instagram. Os irmãos que pregam, que cobram para pregar, que cobram para cantar nos lugares, não é? Eles poderiam, pelo menos em 1 ou 2 lugares no mês, já que eles saem, têm uma agenda ampla, poderiam escolher pelo menos uns 2 lugares para eles irem, que é a oferta deles, que eles não estão cobrando nada. Entendeu, amados? Mas é um orgulho, é uma soberba, é uma idolatria tremenda. E isso, irmãos, é o espírito de Jezabel atuando. Onde esse espírito atua? Normalmente, ele atua numa busca desenfreada em reconhecimento através de títulos e posição eclesiásticas. Não é? Pessoas querendo posição, querendo reconhecimento. Tem que falar o nome dela, tem que dizer que ela fez, tem que dizer que ela doou, tem que dizer que ela deu, tem que dizer que ela ofertou. Entendeu? Tem que dizer que ela é importante, que ela faz, que ela ora, as pessoas são curadas. Entendeu? Tem que dizer, não, quando a pessoa dá o testemunho, e alguns ficam chateadinhos, porque a pessoa teve uma revelação que Deus ia fazer algo na vida da outra. Agora, quando a outra pessoa está testemunhando que Deus fez, não disse que foi eu que tive a revelação, que foi eu que entreguei, meu irmão. A revelação é de Deus, os dons são do Senhor. Os dons não são das pessoas, não são pessoais. Os dons, tanto espirituais quanto, tanto os 9 dons espirituais, quanto os 5 dons ministeriais, são, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, é claro, Deus tem que usar pessoas. Deus vai usar pessoas para exercerem esses dons. Mas, irmãos, essas pessoas, de maneira nenhuma, elas são mais importantes do que Deus. Ou nós temos que dar a elas toda a importância. Não, teremos que respeitá-las, que amá-las. Isso nós temos que fazer com todos, mas não podemos idolatrá-las. Amém ou não amém? Até aqui você está entendendo tudo? Então, irmãos, nós vamos ver isso. Então, esse espírito também vai atuar, como eu falei, na manipulação de pessoas, agindo na vida e até a atitude dos irmãos, aparentemente menos experientes na fé do que eles, né? Os crentes novos na fé, que não têm conhecimento da palavra, e aí aquela pessoa acaba manipulando. E é um negócio tão terrível, irmãos, esse espírito de Jezabel, que ele seduz a pessoa de uma forma tal que a pessoa está sendo manipulada e não percebe que está sendo manipulada, não percebe a manipulação, não percebe que ela está sendo um joguete nas mãos do diabo sobre a vida dela. A pessoa não consegue perceber, amados, que ela está sendo conduzida a fazer coisas que talvez ela nem quisesse fazer, talvez ela nem pensasse fazer, mas ela está sendo conduzida a fazer, ela está sendo influenciada a fazer, e ela vai fazendo, sem perceber que está sendo manipulada, sem perceber que está sendo conduzida, sem perceber, irmãos, que ela está sendo levada. E aí, ela está sendo levada a tomar atitudes, a fazer coisas, a comprar coisas, às vezes a vender coisas, a ir a lugares, ou às vezes a não ir, a possuir, ou às vezes a não possuir, por influência dessa pessoa. Queridos, quem dirige as nossas vidas é o Senhor. Quem precisa ter domínio sobre a minha e sobre a sua vida é o Senhor, e não um homem sobre o outro, como eu já falei anteriormente. Essas pessoas também, elas aparentam uma suposta sabedoria, sabem muito, né? Aparentam um poder, um conhecimento, não é?
E mais até, algumas chegou a dizer, o pastor não está com nada não. O pastor está fora da posição. O pastor não... Pastor, a gente faz dessa forma, porque o pastor não entende nada, o pastor está por fora. Tal é a presunção dessas pessoas, tal é, irmãos, o terrível nível de egoísmo dessas pessoas, de soberba dessas pessoas. Tá? E nós vemos lá o que acontecia com Absalão, por exemplo, em 2 Samuel 15:6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Por quê? Absalão chegava, não, mas se eu fosse o rei, eu faria assim. Eu faria isso e isso, mas eu não sou o rei, né? Como às vezes algumas pessoas na igreja falam assim, o pastor faz assim, se fosse eu faria dessa forma. Eu já pertencia a uma igreja em que a pessoa que era vice, que seria o auxiliar do pastor, era uma pessoa totalmente contra, que jogava contra. E a esposa dessa pessoa, os conhecidos, o pessoal que estava mais próximo, acabava dizendo, quando fulano entrar vai ser diferente. Irmãos, o bispo André Leal ministrou uma palavra para nós, os pastores, falando sobre Eliseu, que foi um homem de Deus que recebeu porção dobrada de Elias, mas que ele esperou Elias subir para ele receber a capa de Elias. E o que a gente vê, irmãos, na ação desse espírito de Jezabel, é pessoas esperando aquele líder cair, morrer, pecar, adulterar, ter problemas, para não poder estar. E aí caiu, e agora eu pego a capa. Irmãos, isso é o espírito de Jezabel. Porque quando a pessoa está agindo assim, ela não está ajudando. Ela está atrapalhando. Ela está dividindo. E Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, e quem espalha, irmãos, é do diabo. Quem espalha está com o espírito de Jezabel. Na igreja teve pessoas assim, né? Espírito de Jezabel, fofoca, disse-me-disse, confusão, espalhando aquilo, tipo nos filmes lá de 007, né? Esses filmes aí de espião, que o cara entra lá e sai implantando bomba e tudo quanto é lugar, depois triplo X, aí depois ele vem correndo e vem saindo, vai apertando e vai explodindo aquelas bombas todas. É assim, irmãos. Satanás agindo na vida de pessoas para causarem essa implosão na igreja, sabe? Para destruir o corpo de Cristo. Mas, queridos, preste atenção, amados, porque quando nós estamos no Senhor, nós vamos entender, vamos receber de Deus a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas e vamos agir como o Senhor quer. Porque o que nós vemos, irmãos? Nós vemos depois Elias, depois de ter fugido e de ter tido medo de Jezabel, agora ele, pelo Espírito de Deus, porque, irmãos, maior é o que habita em nós do que habita no mundo. Maior é o Espírito de Deus que está conosco do que o Espírito de Jezabel que está na vida de alguns desses destruidores, de alguns desses instrumentos do inferno que estão se levantando, que têm se levantado contra a igreja, mas se eles estão se levantando para cair em nome de Jesus. É nisso que nós cremos. E aí, irmãos, Elias vai lá e profetiza contra Jezabel, que ela morreria, e que o corpo dela, né, tudo que ele profetizou aconteceu. Por quê? Depois Jeú vai lá, invade o palácio, entra lá, os servos de Jeú jogam Jezabel de cima lá do palácio, e Jeú passa com o carro sobre ela, os animais vêm e comem o corpo dela, só encontra depois a cabeça e uma parte lá. Morreu de uma maneira terrível. O rei Acabe, irmãos, todos aqueles que se levantam contra o Senhor, o rei Acabe é aquele que, eu não vou citar agora os textos, mas você conhece, que saiu à guerra, e ele falou, eu vou me disfarçar, tá? Eu vou me disfarçar e tudo, e ele vai disfarçadinho, e aí chega lá, meu irmão, porque quando o inimigo descobria quem era o rei, eles procuravam derrubar o rei, derrubar o comandante, porque isso acabava trazendo uma neutralização de poder para aquele outro exército. Então ele vai, eu vou disfarçadinho, e disfarçadinho, sabe o que aconteceu?
ele levou uma flechada e morreu. Entendeu, amados? Então, queridos, a bênção de Deus para nós é que aquele que se levanta contra o Senhor, todo aquele que deixa se levar, deixa ser um recipiente ou vítima do espírito de Jezabel, ele pode e vai ser destruído pelo Senhor. O juízo de Deus vem sobre a vida desta pessoa. Então, amados, nós precisamos entender isso, que ainda hoje o espírito de Jezabel age no seio das igrejas, ou tenta agir, pelo menos em algumas, e aí nós precisamos estar atentos, vigilantes, pedir ao Senhor um dos dons do Espírito, um dos 9 dons, que é o discernimento de Espírito, e João vai dizer, provai e vede se os Espíritos são de Deus, né? Provai e vede se os Espíritos são de Deus, não é? Porque que Espírito está falando contigo, né? Quem é esse que está falando com você? Quem é esse que está te orientando? Quem é esse que está te dando uma palavra? E nós precisamos realmente provar para saber e entender se é realmente o Espírito do Senhor que está falando conosco, para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados. 1 João 4:1 vai dizer assim, amados, não creiais a todo Espírito. Não é o pastor Almir que está dizendo para você não crer em tudo que fala contigo, não. Mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aqui na igreja eu tenho por hábito, eu falo isso sempre. Se alguém te entregou alguma revelação, alguma coisa, vem falar comigo. Para você não ir embora para casa turbado, não ir embora para casa em confusão, tá? Algumas pessoas, irmãos, eu conheço algumas pessoas que porque receberam palavras que não vieram da parte de Deus, revelações que não vieram da parte de Deus, estão desviadas. Ah, pastor, mas quem causou isso vai dar conta? Vai, mas essa pessoa que se desviou vai para o inferno. Estão entendendo, amados? E nós não podemos aceitar perder ninguém para o inferno. Nós não podemos permitir isso. Então, por isso, irmãos, precisamos estar ligados com o Senhor. Precisamos pedir esse discernimento. Precisamos ser prudentes e provar. A palavra de... Ah, pastor, mas isso está errado. Não, não está errado, não. A palavra de Deus fala, julgue a profecia. Não fala para julgar o profeta, mas julgar a profecia. Julgar a profecia como, pastor? Se aquilo que está sendo profetizado, se aquilo que está sendo revelado, se aquilo que está sendo falado está em linha com a palavra de Deus, se está em linha com a vontade de Deus, com a verdade absoluta de Deus sobre as nossas vidas. E se não, eu não devo aceitar, viu, amados? E nós realmente precisamos estar atentos, porque senão nós vamos ser levados por esse espírito maligno que ainda hoje está atuando de uma forma terrível sobre a igreja. E muitas igrejas, muitos ministérios têm caído, têm sido destruídos por conta de tolerarem, como Jesus falou lá em Apocalipse 2, 19 e 20. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Não podemos tolerar, não podemos. Levantou-se um espírito de Jezabel no meio da igreja, vamos identificar, irmãos, e vamos conversar. Se está fazendo alguma coisa, vamos tirar, que alguém com o espírito de Jezabel não pode estar fazendo, porque não está te ajudando, vai estar te atrapalhando, não está cooperando com o corpo, está jogando contra o corpo, viu? E aí, queridos, nós não podemos permitir. Então, pastores, líderes, estejam atentos, tenham discernimento de espírito, e não permitam que o seu ministério, sabe, seja machucado, que o seu ministério seja destruído, que seu ministério seja derrubado por conta de um espírito maligno do inferno. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, aprendamos e vivamos dessa forma, desmascarando todo o espírito de Jezabel. Pastor, só esse não. Todo espírito maligno do inferno que se levantar contra a igreja de Cristo precisa ser destruído em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, queridos, receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu quero ofertar, como fazer? Queridos, nós estamos aqui ou aqui em cima
tá? Nós temos aqui os dados bancários para que você faça a sua oferta, para que você dizime, para que você semeie, tá? No reino de Deus. E o espírito de Jezabel também age nesse momento da oferta. Ah, o dinheiro é para o pastor, a igreja não precisa. Meu irmão, tu vai dar para o Senhor, tá? Você vai fazer o quê? Quando você dizime e você oferta, você está cumprindo um princípio que foi estabelecido por Deus. E você vai ver na Bíblia todas aquelas pessoas que deram ofertas, que se comprometeram em abençoar a causa do Senhor, a obra do Senhor, o quanto eles foram abençoados. Então, faça isso também, tá? Então, oferte, dizime ao Senhor, tá? Em nome de Jesus, para que você possa receber uma bênção completa do Senhor sobre a tua vida. Amém, amados? Quero lembrar que a partir da quarta-feira estamos começando com um projeto que vai ser o culto em família. Então, a partir de quarta-feira que vem, tá, nós vamos estar numa live pelo Face, não sei se vai dar para ser pelo Face, pelo YouTube, eu não sei, mas se a gente fizer pelo Face, depois a gente de repente grava e bota no YouTube, tá? A gente deve fazer isso. Mas a gente deve está fazendo pelo Face, tá, o culto em família. Vai ser um culto doméstico que nós vamos estar fazendo, uma live, tá, em casa. Então, eu e a pastora, mais alguns outros casais de pastores com a sua família, vão estar fazendo também, tá, esse culto que a gente vai estar fazendo isso em dezembro, agora no mês de dezembro, ok, amados? Então, fique na paz do Senhor, receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Tchau.